E aí, quando eu cheguei, eu não conhecia, né, de inovação, de startup, empreendedorismo, não fazia parte do meu mundo, mas eu estava disposta a trabalhar o que fizesse sentido pra mim, que fizesse querer voltar a trabalhar com brilho no olho. Minha filha tinha 10 meses quando eu mudei pra cá, e eu falei, eu quero mostrar que é possível trabalhar com propósito, com brilho no olho, sair de casa pra trabalhar porque eu quero, e eu vou construir a empresa que vai me fazer sentir isso. Então, a Global Touch veio desse objetivo de querer fazer o que eu faço hoje, que é falar, filha, eu tô saindo de casa pra trabalhar na Global Touch, com vontade, com amor, mas eu tinha só ideia. E não sabia o que fazer com ela, e participei do Startup Weekend, que foi um evento que aconteceu em 2017. E eu falei, vou transformar isso no meu próximo negócio, no meu próximo empreendimento profissional. Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão, para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, do empreendedorismo capixaba, e hoje a gestora convidada é Júlia Caiado. Ela que é formada em Relações Internacionais e Direito, especialista em administração pela Fundação Dom Cabral, é uma entusiasta da inovação e é cofundadora e CEO da Global Touch. A Global Touch, que foi fundada em 2017, é especializada em conexão e em benchmark de boas práticas, atua também na gestão de comunidades, já atendeu mais de 10 comunidades, com destaque para o Base 27 e o Porto Digital em Recife. Júlia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda ao Gestor. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Fala um pouquinho pra gente da Global Touch, do Core Business. Bom, a Global Touch, como você falou, né, surgiu em 2017 e veio muito da minha vontade de juntar, né, minha paixão que eu tinha por troca de experiência, intercâmbio. Eu tinha a oportunidade de fazer intercâmbio algumas vezes, e toda vez que você conhece o que é diferente, não por viajar ou trabalhar, mas para conhecer o que é diferente, para mim sempre fez muita diferença. Então, quando eu decidi abrir mão da minha carreira executiva, corporativa em Belo Horizonte para poder empreender no Espírito Santo, me fez muito sentido para mim conectar intercâmbio no mundo empresarial de gestão, que é o que eu tinha experiência lá em BH. Então, quando surgiu a ideia da Global Touch, foi nesse sentido, de intercâmbio empresarial, para as empresas trocarem experiência entre elas, mas sem ainda entender modelo de negócio e como que isso pararia de pé, né? Mas a jornada tem sido bem incrível nesse sentido. A gente começou focada nas imersões, né, em levar, proporcionar essas trocas de experiência através do Innovation Experience, e hoje o nosso grande core business é a gestão de comunidades. A gente, né, depois da pandemia, aprendeu a fazer isso, tem feito isso, como você falou, em vários hubs pelo Brasil, não só hubs, mas também dentro de empresas, né, transformando empresas em comunidades, e a gente trabalha com todo esse roadmap da comunidade, desde planejamento da comunidade, operação de comunidades, a gente forma líderes de comunidade, que é um dos nossos programas também, e agora a gente está entrando em sucesso da comunidade para acompanhar esses líderes formados por nós dentro das comunidades, né, pelo Brasil e daqui a pouco pelo mundo também. Bacana. Nós vamos falar um pouquinho mais de gestão de comunidades, mas antes, a ideia nasceu a partir de um evento, né, o Startup Weekend, onde você conheceu a sua sócia e lá, né, bolar a ideia do negócio, né? Como é que foi isso? Como foi essa fagulha aí nesse evento? Eu vinha tinha acabado de mudar para Vitória, tinha acabado de chegar aqui, não conhecia nada, conhecia ninguém, mas sabia que aqui eu ia construir meu próximo capítulo profissional, digamos assim. Ocasionalmente nós três passamos por isso, então mesmo, olha somos só. Três forasteiros aqui. E não tem lugar melhor para fazer isso, né, do que esse lugar incrível aqui. E aí, quando eu cheguei, eu não conhecia, né, de inovação, de startup, empreendedorismo, não fazia parte do meu mundo, mas eu estava disposta a trabalhar o que fizesse sentido para mim, que fizesse querer voltar a trabalhar com brilho no olho, né, minha filha tinha 10 meses quando eu mudei para cá, e eu falei, eu quero mostrar que é possível trabalhar com propósito, com brilho no olho, sair de casa para trabalhar porque eu quero, e eu vou construir a empresa que vai me fazer sentir isso. Então, a Global Touch veio desse objetivo de querer fazer o que eu faço hoje, que é falar, filha, eu tô saindo de casa para trabalhar na Global Touch, com vontade, com amor. E aí, mas eu tinha só ideia, e não sabia o que fazer com ela, e participei do Startup Weekend, que foi um evento que aconteceu em 2017, então o ecossistema, assim, fez toda a diferença para mim, super me acolheu, tinha acabado de chegar. E eu falei, vou transformar isso no meu próximo negócio, no meu próximo empreendimento profissional. E aí cheguei com a ideia, fiz aquele pitch de Global Touch, intercâmbio empresarial, ponto, era tudo que eu tinha. Tinha mais nada, nenhum tipo de informação, validação, nada. E aproveitei muito o final de semana para validar, para construir, para aprender. E a Carol, Ferreguete, maravilhosa, minha sócia, hoje foi do meu grupo.
E essa história é muito boa. E aí tinha muita gente querendo ser do meu grupo. Tipo assim, tinha 70 pessoas no evento, a gente fez um monte de pitch, a Global Touch foi escolhida, um monte de gente queria trabalhar no grupo, e aí eu tive que escolher. E aí eu falei, todo mundo se apresenta, faz aí rapidinho quem é quem, né? E ela falou, não, Júlia, eu tô vendo que você tá com saia justa aí, deixa eu ir pra outro grupo, fica à vontade, beleza. Nossa, é dela que eu preciso. Tirei 4 ali do grupo, falei, Carol, volta aqui que eu arrumei um lugar pra você. E a gente trabalhou muito no final de semana, ganhamos o primeiro lugar do evento no final. Bacana. Então, como premiação, a gente inclusive monetizou. Em um final de semana a gente mostrou pra banca que é possível, que as pessoas pagam por troca de experiências. Essa era a nossa hipótese, né? E aí a gente ganhou o primeiro lugar e como prêmio tivemos uma premiação de modelagem de negócios. Então a gente fez, né, com o Denis na ASIS, e aí ele conseguiu nos acompanhar, foi mentor aí da gente, nossa, muito tempo, para poder ajudar a transformar aquela ideia em realmente um negócio, e tem sido uma jornada incrível. Toda jornada empresarial naturalmente começa com talvez ali a primeira nota fiscal que você emite ou até mesmo com algum familiar, algum amigo próximo. Né? Você disse que já conseguiu de fato monetizar ali nesse final de semana do Startup Weekend. Né? Mas depois quando vocês terminaram ali, eu já participei de um Startup Weekend, fica aquela dúvida, né? Será que eu consigo de fato transformar isso num negócio duradouro? Como é que foi esse primeiro start para de fato depois vocês transformarem isso eventualmente num Innovation Experience ou para a primeira atividade de fato assim que você viu, poxa, de fato vai virar um negócio? Faz sentido, legal. No dia seguinte a gente fez uma reunião do grupo. Falou, olha, esse daqui vai ser o meu negócio, eu vou fazer isso transformar em algo que faz sentido pra mim. Faz sentido pra vocês? E aí a gente fez um combinado. Quem fosse entregando continuava, quem tivesse suas prioridades, todo mundo trabalhava, né? Eu que tava ali pelo projeto. Quem tivesse suas prioridades, tudo bem, beleza, foi ótimo. E aí a gente foi passando as demandas, o pessoal foi entregando, Carol foi entregando, outros tiveram outras prioridades, e aí fechamos nós duas que a gente ia realmente tocar aquilo. E aí foi um grande desafio, porque como, né, entre a ideia e realmente você conseguir transformar aquilo que dá pra emitir nota fiscal e falar, pô, tem alguém pagando pra fazer o que eu amo fazer? Pra mim, tipo assim, o primeiro dia que isso aconteceu, eu liguei, falei, são vocês, primeiro, tem alguém pagando pra gente fazer isso que a gente ama. Então, foi um desafio enorme entre esse momento, né, assim, não foi tipo, monetizamos no primeiro momento, mas depois validar, entrevista, MVP, né, rodar vários pro bônus para poder, né, fazer os programas de benchmarking sem cobrar, para mostrar o valor daquilo e de fato gerar uma experiência que fazia sentido para a gente e para o cliente. Aí depois o caminho continuou. É isso que você está falando, até me vem à mente uma frase que é: faça amizade nos negócios e não negócios baseados na amizade, né? E pelo que você está falando aí, ao que me parece, a relação de vocês é muito boa e tem um pouco desse aspecto societário também. Todo negócio que acaba nascendo, eu mesmo, com meus sócios atuais, eu não tinha amizade antes dos negócios. Conheci mesmo assim, cara, vamos montar a empresa e tal, vamos fazer e tudo mais. E de fato, é algo que hoje eu vejo que tem ali algo baseado nos valores do negócio, né, naquilo que você acredita que é de fato o crescimento ali da empresa. Né? Mas é a partir desse momento que vocês começaram a traduzir isso para o negócio de vocês, que vocês começaram a delinear com um suporte interessante da ASIS, como que foi essa virada de chave para você começar a entender que talvez um modelo que você já estava validando, ou quais que foram essas primeiras experiências que vocês tiveram, para tentar começar a olhar, poxa, existe um mundo um pouco mais a fundo, né? Eu estava pensando que era um aspecto de uma experiência aqui empresarial ou de uma troca de experiências, mas pode ter algo além disso aqui. Como é que foi um pouco dessa virada de chave para tentar compreender um pouco mais a fundo? Do que é hoje, né? Bom, primeiro foi totalmente focado em criar essa experiência de benchmarking personalizado. Então, você vai viajar, eu falava, quem for viajar, me contrata para poder construir experiências de imersão onde você está indo. E aí, depois de fazer isso muito, tipo, pô, mas era individualizado. Eu ia viajar, contratava a Global Touch para você muito individualizado. Construir ali o plano de visitas conexões, que eu faria. Exatamente. E aí a gente fez isso para Miami, para o Sul, para Brasília, para vários temas, vários setores, desde uma pessoa que é um empresário do ramo de filamento e impressão 3D. Até quem era de literatura infantil e queria trocar experiência com outros autores do mesmo ramo. E sempre, tipo, olha o que você faz, conversa com quem faz o que você faz e aprende com aquela troca. Então, esse era o modelo inicial. E aí, a gente falou, pô, é muito desafiador para um negócio bem específico. Como é que eu amplio esse impacto? Foi o primeiro gatilho. E se eu criar a agenda e trazer as pessoas para poder fazer a minha agenda? Então, em vez de fazer para você, eu vou fazer o da Global Touch. Se você se interessar por aquilo, você vem.
E aí foi o primeiro modelo do Innovation, que foi, eu fiz assim, para Belo Horizonte, porque eu era de lá e não conhecia o ecossistema de inovação. Falei, pô, vou fazer para mim. Se mais alguém quiser ir, bora. E aí eu fiz a agenda toda para poder conhecer um ecossistema. Eu tenho que tipo de ator? Tem parque tecnológico, tem startup, tem aceleradora, nanana. E aí fui construir a agenda pensando em 2 dias, alguém quer conhecer um ecossistema? Que tipo de visão tem que ter? E aí eu abri, sei lá, não era nem 10 vagas no Simpla, coloquei no LinkedIn, estourou. Tipo assim, esgotou, devolver booking. Caramba. Eu não sabia nem quanto cobrar, não sabia nada, sabe? Foi um mega MVP, assim. Só que na hora que eu terminei, entreguei a experiência, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pra todos os dias da minha vida. Porque a experiência da galera abriu o olho e falou, nossa, você faz isso? Faz muito sentido pro que eu faço. E pro outro era tão óbvio que ele tava fazendo. E aquela troca foi bom pros 2 lados. E no dia seguinte, as pessoas que nos receberam falaram, nossa, quando que é a próxima? Eu falei, pô, vou marcar então. Não tava previsto não, mas vamos marcar. E a gente começou a marcar. Belo Horizonte, São Paulo, Vitória. Quando eu comecei a fazer Vitória, o pessoal, mas não tem nada de inovação aqui. Eu falei, que isso? Claro que tem. Então não tem. Aí depois parou de ter que ser, tipo, não necessariamente tem que viajar. Pode ser no ecossistema que você tá, conhecer experiência que você não teria acesso se não fosse pela imersão. E aí a gente fez, enfim, várias imersões, que foram mais de 30 até a pandemia, 40. E aí a última, antes de fechar, não poder viajar mais, né? Foi para São Paulo com empresários da engenharia e construção. Então a gente ficou 2 dias mostrando como é que é inovar na construção e engenharia com quem queria fazer isso aqui. E aí, na volta, foi quando a gente recebeu o convite para poder ajudar a pensar o Base 27, ajudar a construir o que seria essa comunidade, e a gente aprendeu a gerir comunidades e tem Bacana. feito isso. Foi então a partir dessa visita e a partir dessa demanda que nasceu esse produto de gestão de comunidades? Exatamente, foi a partir de uma demanda específica que, quando a gente voltou de lá, a gente ia fazer, tava para Innovation para Cannes, tinha Innovation para Nova York, tinha 2020 a gente ia conquistar o mundo com Innovation Experience. E aí a gente não podia mais sair de casa, e agora? O que faz, né? Então a gente abraçou, assim, com unhas e dentes a oportunidade de criar um hub, deixando claro que a gente nunca tinha feito, mas que fazia sentido pra gente aprender a fazer. E a gente começou então a entender o que é planejamento de comunidade, operação de comunidade e agora sucesso de comunidade. Ô, Júlio, então, já entrando mais específico, né, nessa parte, e sendo a especialidade de vocês, num conceito geral, como funciona a gestão da comunidade? Quais são as responsabilidades? Seja uma comunidade estabelecida como Hub 27 ou... a gente estava conversando antes de iniciar a gravação lá no Porto de Recife, que é uma área, né, que você Território. não tem, é um território, né, você não tem todo mundo ali presente numa estrutura única, né? Então, como que funciona esse serviço de gestão de comunidade? Boa. Primeiro, o que é uma comunidade, né? A gente tem, às vezes, já ouve falar de comunidade como ligada a áreas específicas, mas comunidade, quando a gente entende comunidade, são pessoas ou empresas, organizações que compartilham de um propósito, que entendem que juntas elas fazem mais sentido e que entendem que poderiam, que conseguem conquistar aquele propósito de uma maneira muito mais potente se conseguir trabalhar com colaboração. Então, a partir disso, comunidade se estrutura a partir de 3 pilares, né? Identidade, experiência e estrutura. E aí a gente usa muito esse modelo das 3 pilares de uma comunidade com a metodologia da Global Touch, que é dos 4 Cs da comunidade. Então, qualquer comunidade, quando seja empresa, ou seja um grupo de empresas que querem alcançar um propósito junto, né, como é o caso do Base 27 e outros hubs que a gente toca, a primeira coisa é entender que para chegar no elemento da colaboração, no último C, eu preciso caminhar pelo conhecer, depois passar pelo conectar, para depois confiar e aí colaborar. Então, todos os nossos programas, desde as imersões até a comunidade, a gente passa pelos 4 Cs da comunidade, porque ninguém colabora com quem não conhece. Ninguém colabora com quem não conecta, com quem não confia. Então, o nosso trabalho de gestão de comunidade é ajudar a construir essa ambiência para que as pessoas se conheçam, se conectem, confiem e colaborem. Porque é da colaboração que a gente entende que a revolução acontece. Porque ali você faz coisas que você sozinho não faria e a partir daí você consegue muito mais resultado. Então, a gente vincula sempre comunidade, colaboração com resultado também. Então, o trabalho de uma operação de comunidade tem a ver com ajudar as empresas ou pessoas que estão membros, que são parte daquela comunidade, a caminhar nesse rumo. Né, a se conhecerem, a se conectarem, confiarem, colaborarem, e dali podem surgir, enfim, N projetos, como é o caso aqui do Base 27, que existem, enfim, desde spin-offs acontecendo em empresas que se conheceram aqui, confiaram e colaboraram, estão construindo novos negócios, estão resolvendo dores juntas, solucionando desafios compartilhados, coisas que a gente, né, olha para a comunidade e fala, olha o poder da rede. Então, a partir dessa metodologia, a gente trabalha elementos quando a gente vai planejar e operar uma comunidade, como eu falei, né, identidade é o quê? Eu tenho que olhar propósito, primeira coisa. Depois eu tenho que olhar quais são os valores daquela comunidade, seja na minha empresa
né? Global Touch é uma comunidade de touchers, por exemplo, né? De quem trabalha na Global Touch, mas também tem comunidade, pode ser um hub, pode ser uma comunidade de marca, né? De fãs daquela marca. Então, tem que sempre olhar o propósito, valores, definição de sucesso. Eu preciso entender para que a comunidade existe. Né? Como é que os rituais e experiências estão ajudando a alcançar essa definição de sucesso? Qual que é a marca, que elementos que essa marca traz para aqueles membros? Então, tudo isso engloba identidade. Quando eu vou falar de operação, tem muito a ver com experiência, que é o outro pilar de uma comunidade. Eu preciso pensar em seleção. Como que o membro entra na comunidade? Primeira coisa, tem um onboarding. Esse onboarding precisa traduzir os valores que eu falei lá em cima da identidade, o propósito. Então, o onboarding ele define muito o engajamento. O engajamento é uma grande dor de comunidade. O pessoal não está engajado. Mas você está pensando e planejando a comunidade como algo que precisa ser, né, no longo prazo, no médio e longo prazo? Quais são os papéis dos membros? Preciso ter passagem de bastão, não consigo ficar o tempo todo entusiasta ali na frente. Como que eu formo, né, e passo esse bastão dentro da comunidade? Que tipo de papel que o membro tem ali dentro? Ele pode começar né, igual gamificação, eu posso começar quem chegou ali, um baby na comunidade, depois eu vou, à medida que eu interajo, né, no líder isso também acontece, eu vou ganhando chancelas e certificações. Vai graduando, exatamente. Aí esse papel é muito importante ficar claro desde a entrada, para o pessoal saber qual é a jornada ali dentro. Quais são os conteúdos da comunidade, como que a troca de experiência acontece, como que é o offboarding, que é a saída, ninguém planeja. Quando algum membro está inativo ou está desengajado, como que é essa saída? Precisa ser celebrado ou de alguma forma ritualizado. E o terceiro pilar, que é da estrutura, que é um pilar que vai olhar, pode acontecer comunidade sem estrutura? Pode. Mas quando eu olho para longo prazo de comunidade, eu preciso saber como é que os dados são geridos ali dentro, que tipo de plataforma que eu vou usar em canais de comunicação, como que é a fonte de financiamento dessa comunidade, ela é gratuita, é voluntária, é aberta, é fechada, enfim, tudo isso é planejado quando a gente vai pensar em planejamento e depois colocado em prática pelo time de operação, que precisa ser formado em gestão de comunidade, em liderança de comunidade, que a gente também faz isso, formando novos líderes de comunidade. À primeira vista, eu entendo que essa jornada, por exemplo, de construção desses pilares e do método que vocês desenvolveram, está ligado a muito estudo, a muito empirismo, né, de praticar, de testar, enfim, de entender um pouco disso. Mas eu imagino também que deve ter muita diferença em relação a quando você planeja uma comunidade do início, e aí você vê ela sendo construída, você já tem ali a formatação de identidade, do propósito, dos valores, enfim, consegue formatar isso meio que do D0, mas tem o desafio também de quando você já pega um contexto e precisa transformar aquele ambiente numa comunidade que, em última instância, vá colaborar. Sim. Quais que são essas diferenças e como que você enxerga hoje como é possível ter o sucesso da comunidade nessas diferentes perspectivas? Super interessante a pergunta, porque é bem diferente mesmo como lidar quando você está começando a planejar a comunidade, que não existe, e aí você tem que não só construir esse planejamento e trazer os entusiastas daquele propósito. Então, a primeira coisa, nesse caso, quando a comunidade não existe, é quem está puxando essa bandeira? Que eu falei, né? A gente estava conversando, quem está puxando a bandeira para poder entender que faz sentido para ele e que vai dar primeiro para ele, pode ser uma empresa, pode ser um grupo de empresas, pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas. Tem comunidade de pessoas, comunidade de empresas, comunidade, enfim, de colaboradores, existem vários modelos. Mas quando eu vou construir algo, eu preciso entender quem é o embaixador daquele propósito e como que aquele, ou ele ou ela, né? Eles vão, de fato, reverberar o propósito que faça sentido para mais de um membro. Então, esse propósito tem que estar muito claro para saber quem vem junto, quem conecta com ele. E aí, nesse caso, quando não existe a comunidade, tem esse desafio inicial, que é do sair da inércia, né, do arranque ali. E você pode super planejar, pensar nos elementos, como eu falei e tal, mas se o que não está conectado com quem e o porquê, é muito desafiador a comunidade sair. A gente acabou de tirar uma do zero do papel que foi planejado assim, não existia, que é o hub de gente. E aí, começamos a pensar o propósito, mas quem são os embaixadores? Quem defende essa bandeira aqui dentro? Então, tem que ser pessoas de referência e que arrastem, né? Que movam pelo propósito, que o quem de cada um move quem vem junto. E aí a gente conseguiu sair do planejamento, trabalhar os primeiros mantenedores das empresas que vão fazer parte, e agora a comunidade já está em operação. Então, o desafio inicial quando ela não existe, é ter quem levanta a bandeira para poder... Seria esse núcleo duro que você acaba comentando, né? Exatamente. Para depois ele ter um pouco dessa reverberação, né? Você tem ali aquilo muito conciso, essa galera que tem ali é referência, consegue atrair outras pessoas para formar uma comunidade mais ampla e, naturalmente, com esse propósito muito bem definido e essas pessoas muito bem alinhadas, eu entendo que a partir disso entra no que você comentou, né? Mas tem um aspecto diferente, né? Que seria de uma comunidade que em tese,
poderia existir, mas não está necessariamente colaborando. Que é, por exemplo, o Porto Digital, né? Que é uma comunidade super referência no Brasil, é um parque tecnológico referência no Brasil, na verdade, que são empresas que ocupam um território, que é uma política pública, né? Que tem todo o viés social de ocupação, de histórico, de retenção de talentos, e que existem mais de 300 empresas, mas que não existe a colaboração. Então, assim, está dada a comunidade, mas não necessariamente ela comporta de acordo com aquilo que foi pensado. Então, o nosso trabalho é entender, entender a realidade, né, posta e construir esse planejamento a partir do que já tem de experiência. Não posso ignorar o que já aconteceu, porque muita coisa já foi construída, tentada, né? E aí, o primeiro trabalho é de entender o que já aconteceu para, de fato, sugerir novas demandas, formar as novas pessoas, né, construir esses novos caminhos. E dentro da comunidade Porto Digital especificamente é um mundo. Então tem lá a comunidade dos incubadas, tem a comunidade das indústrias em rede, então tem várias microcomunidades, que é um trabalho de a gente poder entender como que elas se conectam, como que elas, né, trabalham internamente em harmonia para passar uma mensagem para fora que faça sentido também. Agora, pegando um pouco, olhando para dentro de casa, Vitória, de certa forma, fez um movimento que talvez seja semelhante de incentivar empresas, não necessariamente de bases tecnológicas, mas a ocuparem o centro de Vitória, reduzindo, por exemplo, o ISS. É uma das formas, e tem alguns incentivos na Grande Vitória, acho que praticamente todas as cidades têm esses incentivos. Na sua visão, por que o Porto Digital decolou, e aí é uma opinião minha, o centro de Vitória a gente ainda está com esse desafio de ocupação, a gente volta e meia volta a esse tema, como que a gente ocupa o centro de Vitória e tal, o que você acha? Porque são áreas relativamente semelhantes, né? Eu tive lá no Porto Digital, passeando, não conhecia as estruturas, mas eu vi ali que é uma estrutura relativamente semelhante, uma região central, prédios mais antigos, região portuária, então assim, realmente muito semelhante, porém talvez aqui a gente não tenha tido sucesso ainda que foi lá. Na sua opinião, não sei se você já chegou a avaliar isso, mas quais são as diferenças? Lá existe um organismo, uma organização social, uma OS, né, que é uma organização social que chama NGPD, que é o Núcleo de Gestão do Porto Digital. E aí é uma OS, então ela é sem fins lucrativos, é algo que tem, né, recebe tem essa questão do público, no sentido de ter esse olhar, né, e isso faz toda a diferença, porque existe um corpo técnico pensante que trabalha projetos para ocupar e trabalhar o centro histórico, o antigo Recife. Então, eles iniciaram um trabalho muito voltado para a retenção de talentos, então tem formação, né, tem os programas para poder trabalhar jovens na área de tecnologia, de trabalhar toda essa questão de formação de base, que é sensacional, assim, os programas do Embarque, tem vários programas, e depois com essa parte de ocupação física. Então, eles captam recurso de edital, conseguem reformar o prédio inteiro e depois alugar para as empresas de tecnologia que vão ocupar. Então, assim, tem um programa, uma política bem profunda, bem complexa, que trabalha, não é só o querer, né? Assim, claro que eu não tenho todo o conhecimento para poder saber como é que é aqui, mas algo que faz diferença lá e que eu vejo que é um vetor, né, que trabalha isso, é ter uma equipe que é do NGPD, que é do Núcleo de Gestão do Porto Digital, que trabalha programa de inovação aberta para as empresas. Então, você pode contratar um programa de conexão com startups do próprio Porto. E aí é como construir, né, trabalhar esse conceito aqui, pode ser um caminho, a gente pode, né, a gente tá trazendo o pessoal daqui. Pode fazer benchmark. Podemos fazer, exatamente. A gente tá, exatamente, a gente já levou o pessoal para lá, fazer o GOV, igual a gente fez no CIDS, nós vamos fazer o GOV pro Porto Digital para trabalhar aqui. E aí a gente está trazendo o pessoal de Recife aqui também, enfim, a gente está construindo essas pontes entre ecossistemas pelo Brasil, porque a gente acredita muito que essa troca é super poderosa, que a gente, né, tem exemplos aqui de programas que a gente foi lá, se inspirou e pode trazer para cá e virar referência. Uma coisa que me intriga muito é um conceito que, em conversas recentes com você trouxe um pouco da visão de olhar para dentro da empresa como, de fato, uma comunidade, né? E você tem ali algumas empresas que são silos que eles só se relacionam dentro daquele mesmo silo, né? Ou, é de uma área administrativa e outra pessoa da área operacional não se relacionam e tudo mais. Trazendo essa perspectiva de gestão de comunidade, dentro de um ambiente em que empresas se relacionam ou num ambiente mais amplo que a gente está comentando, por exemplo, do Porto Digital, que você tem diversos tipos de comunidades, que as comunidades se relacionam entre si, mas para uma ótica interna de negócio. Como é que é esse desafio de fato,
trazer a perspectiva de que aqueles funcionários, aqueles colaboradores, de fato, eles podem vir a colaborar para, de fato, se tornarem uma comunidade. Como que isso pode se traduzir em resultado para o negócio também? Sensacional, porque o gatilho é exatamente isso. A primeira pergunta eu falo, você tem colaboradores, não tem? Eles colaboram? Depende, a área comercial, brinco com a área operacional, O nosso propósito, enquanto Global Touch, é transformar a maneira como as pessoas e organizações colaboram. Então, a gente, assim, quando você fala de colaborador, por que não? Né? Como fazer, na verdade, por que não? É como construir um caminho para que eles, de fato, colaborem e potencializem o negócio. Porque a gente olha muito para colaborador como passivo. E a nossa proposta é, vamos olhar como ativo? Vamos olhar como rede que cada empresa tem internamente e pode ajudar a chegar no seu propósito? Então, a mesma lógica do pensar comunidade para dentro é entender qual que é o propósito da empresa. E o que define sucesso, toda empresa tem no seu planejamento estratégico. Sucesso para mim esse ano é tá. Como que eu chego lá? Eu preciso pensar que tipo de experiências eu vou construir internamente para que os nossos colaboradores, de fato, contribuam para isso. E não só executem aquilo que chega de cima, né? Então, a gente precisa criar essa ambiência, né? E isso está mais que provado em vários artigos que mostram o quanto que um ambiente colaborativo potencializa inovação e inovação ponte para o futuro dos negócios. Então, pegando esse caso específico, então quando você, por exemplo, uma grande empresa do estado ou uma empresa de médio porte, 300 funcionários, etc., quer olhar para um objetivo de ampliar a colaboração. Não digo nem de ampliar a colaboração, porque fica um objetivo muito, talvez, pouco tangível, mas tem suas metas ligadas à inovação, desenvolvimento de novos negócios, novas áreas, etc. E conhece a Global Touch e fala, cara, vou trazer a Global Touch para cá. Quais dinâmicas você pensaria assim de pronto para rodar com essas equipes e como tornar elas mais colaborativas? Não só pensaria como a gente tem feito, né? Então, a gente criou o que a gente chama de jornada da comunidade para justamente levar esse conceito para dentro. Então, claro que a gente também faz entre empresas, mas esse tem sido um grande desafio levar a jornada da comunidade para dentro das empresas, porque ao mesmo tempo que eu preciso criar essa ambiência, eu preciso tangibilizar o resultado. Então, como é que a gente fez? A gente trouxe a metodologia para dentro do programa. Então, quando eu falo de jornada da comunidade, o primeiro momento, que tipo de dinâmicas e rituais, as pessoas precisam se conhecer. Então, assim, eu já participei de rituais de experiência nesse sentido, onde falam, nossa, você trabalha 10 anos com você, eu não sabia que você fazia isso. Então, elas precisam conhecer quem está do lado delas e precisam conhecer o propósito e os elementos que fazem parte daquela comunidade. Às vezes eu nem sei para onde que a empresa quer chegar. Então, o conhecer ele é muito importante e existem várias dinâmicas que a gente pode fazer nesse primeiro momento. Beleza, todo mundo começou a se conhecer. Claro que não é 100%, porque, por exemplo, uma empresa precisa criar ondas para que isso aconteça dentro do tamanho, né? Então, a gente pode trabalhar nesse planejamento. A gente recebeu o Paulo Vanik aqui da ArcelorMittal, uma empresa de 6 mil funcionários, é isso? Na área dele, né? Só na área dele, né? Então, exatamente. É um baita desafio. Né? Super desafio, mas o que a gente tem feito, né, nessas dimensões de começar e entender as dinâmicas, tem funcionado bem, porque eu começo colocando as pessoas a se conhecer, começo a criar oportunidades de conexão. Que tipo de problema você tem na sua área, Gabriel? Eu tenho isso aqui na minha. Como é que eu conecto por temas de interesse e por sinergia? E aí as conexões acontecem tanto para dentro quanto para fora. Então, quando tem líder de comunidade acompanhando isso, você pode, nossa, você está com esse desafio na sua área, tem outra pessoa na empresa que pode te ajudar, ou tem outra empresa que também já passou por isso e pode te ajudar. Quem é a ponte que faz isso dentro da empresa? Quem é esse líder conector que pega um desafio de uma área, conecta com a outra e conecta para fora? Então, essa é a segunda dinâmica, né? Possibilidade de dinâmicas dentro do momento do conectar. Como que eu crio confiança dentro de um ambiente corporativo? Como que eu trabalho elementos de levar, né, as pessoas a confiarem? Resolvendo problemas junto. Né? Se eu tenho um desafio que eu formo squads de trabalho colaborativo que vão resolver problemas juntos, quanto mais eu conheço, quanto mais eu conecto, mais eu confio. E aí esse tipo de colaboração, ela volta para a própria empresa. Se eu trabalhei um problema, um desafio, eu sou dono daquilo ali, eu quero ser parte do negócio, eu quero ganhar junto com a empresa, aquilo ali pode virar uma spin-off, pode virar algo que realmente dê resultado. Então, é o tipo de dinâmica, de modelo, de programa, de formatação que a gente, né, tem ajudado a construir para levar esse conceito para dentro de empresas. Bacana. Você está aqui na gestão do 27, você é um residente do Base 27. Tem um case, você citou anteriormente o case de spin-offs, por exemplo. Tem um case que já virou business, que já virou uma nova linha de serviço aqui dentro do Base, por exemplo, ou que você cite como um grande exemplo aí de
dentro dessa jornada? Sim, tem 2 grandes exemplos, que é esse das 50 hoje empresas, né, que são mantenedoras do Base 27, 6 ou 7 agora se juntaram para formar um negócio juntas, né, numa sociedade, para de fato remodelarem o próprio business delas. Então, assim, eu tô vendo o futuro nisso daqui, vamos postar, vamos investir, fizeram experiência de imersão com a gente para poder conhecer esse negócio em outros lugares do Brasil, então fizemos Innovation Experience também, fantástico. E aí agora a coisa tá andando. Tem um outro case que é 2 concorrentes. Pra mim isso é lindo, assim, quando o Base começou e 2 dos fundadores eram diretamente concorrentes, eu falei, beleza, colaboração não é só discurso. Que né? Seria um paradoxo, né? Porque todo mundo fala assim, não, colaboração e inovação fica muito no superfície, pra tirar foto, mas quando 2 empresas concorrentes, né, convidam para começar um negócio que de fato, né, impacta no business, pra mim o jogo muda e foi por isso que, né, a gente decidiu entrar e ajudar a construir. Mas um case é 2 empresas que têm o mesmo business, têm as mesmas dores. Mas tem dor, por exemplo, exemplificando, né? Loteadora, aqui no Base, né? Tem 2 loteadoras, a Soma e a CBL, e que tem desafios comuns relacionados, por exemplo, ao IPTU. Que é algo que é acessório ao negócio, mas que impacta muito no negócio. Então, juntas, elas estão pensando em estudar como trabalhar aquilo para poder, de fato, melhorar a jornada do cliente dela e da própria dinâmica da empresa. Então, assim, isso para mim é muito significativo, porque aí a gente começa de fato a mostrar que dá resultado, que pode ser benéfico, que pode trazer, né, vários tipos de impacto. E aí tem outros projetos conectando com a academia, que tipo, a empresa não conseguiu resolver a dor com startup, e aí algo tem muito a ver com P&D, o Hub conecta com a academia, que para poder ajudar a pensar um projeto para desenvolver solução. Enfim, tem N cenários aí, né, que já aconteceram, que estão acontecendo, e que às vezes até a gente nem tem controle de todos. Um desafio muito grande da gente é tangibilizar como mensurar isso, porque às vezes fica, nossa, aquela conexão que vocês fizeram proporcionou algo que depois deu um retorno que fez aquilo. Então a gente o tempo todo tem esse desafio, né, do metrificar, do mensurar, mas a gente consegue ver. Se está crescendo o número de mantenedores é porque tem algo que está fazendo sentido, né? E até queria explorar esse ponto, porque pegando o case do Base 27, por exemplo, a gente sabe que ele nasceu com um propósito específico e ao longo do tempo, esse propósito foi talvez ali mudando ou sendo refinado, né? Então, observa-se que uma comunidade, por exemplo, ela não é um ser estático, né? Ela pode ter a capacidade ali de evoluir ou de mudar de uma forma mais dinâmica, né? Como que foi esse aprendizado, por exemplo, de ter essa compreensão de que mesmo que tenha um núcleo duro com um propósito específico, mas que isso pode crescer, pode ser um pouco mais amplo, e como que vocês começaram a perceber isso, assim, de que talvez não seriam só construção e engenharia civil, mas que havia uma demanda, talvez, por algo maior, e como que foi isso? Como você falou, começou bem focado, né, nem chamava antes, quando nem era Base 27, a gente era Construtec Hub, era totalmente focado para engenharia e construção, até porque como você falou, o núcleo duro que puxou, né, tinha essa expertise, né, estava dentro desse mercado. Mas desde o começo já foi pensado, até o nome Base 27 também dá a oportunidade para ser outras verticais, né, expandir depois, mas a gente decidiu começar, porque eu participei desde o começo, a gente decidiu começar focado naquilo que era a área de domínio de quem estava, né, puxando a bandeira naquele momento. E aí, um grande teste, inicialmente, que veio, inclusive, logo junto com a pandemia, a gente ia lançar presencialmente, teve que lançar online. Primeiro grupo inicial tinha que ter no mínimo 13 para a gente virar no nosso planejamento. Lançamos com 17, depois já foi aumentando. Então, assim, o projeto inicialmente focado em engenharia e construção, as primeiras empresas eram focadas nisso. E aí, à medida que aquilo ali foi reverberando, foi repercutindo, a gente falou, tá na hora de começar a ampliar o escopo, porque começou a entrar gente que não era da área. A gente falou, e agora? A gente ou não aceita, né, ou coloca em prática aquilo que lá atrás a gente pensou que era ampliar o escopo daquilo que inicialmente foi pensado. E aí, não tô falando que é fácil, né, a gente tem muitos desafios quando a gente vai pensar em rever propósito, porque quem tá no barco inicialmente está conectado com aquele propósito. Sim. E aí, você trabalhar isso do engajamento para poder, num propósito diferente, é um mega desafio. Para todo mundo continuar enxergando valor num novo propósito, né? Muito desafiador isso, muito desafiador. E aí o caminho é tentar trabalhar trilhas mais específicas, que é o que a gente está fazendo agora. Como, né, voltar com o de engenharia e construção, mas trazer
tem mais empresas aqui tem a ver com área financeira, com indústria, com serviços, com pegada de rochas ornamentais. Então, assim, trabalhar esses nichos dentro de uma grande comunidade, criar esses micro ambientes onde esses temas estão mais conectados e as pessoas conseguem ter mais alinhamento, afinidade e conseguir caminhar na escadinha dos 4 Cs. Né? E aí, de fato, você usa um dos pilares, que é a estrutura, mas essa estrutura tendo hoje quase como se fossem diversas comunidades Total. Dentro de um ambiente como referência, mas que foi até extrapolado, né? Recentemente houve um pouco, talvez, aí dessa... Talvez vamos chamar de spin-off ou de um aspecto um pouco mais amplo com a Área 9, acho que com um fim específico, assim, né? Com foco mais em startups, e, enfim, que acho que é também uma demanda que eu não sei se não foi muito trabalhado ou se isso tem sido uma demanda, por exemplo, nas outras comunidades que você gere, especificamente para startup, ou se existe aí de fato uma separação entre inovação e se a inovação tem que de fato ocorrer apenas com startups. Como é que é um pouco disso, já que eu entendo que você acaba tendo que lidar com empresas muito tradicionais, empresas que às vezes não têm um pouco dessa jornada e trilhas de pensar um pouco da melhoria contínua ou de inovação de processos, do modelo de negócio como um todo. Como é que é isso para você hoje enxergar esse ecossistema de que uma comunidade não necessariamente precisa estar ligado a esse conceito de inovação ou de startup de modo geral? Isso foi bem marcante no começo do Hub, porque um Hub que não tinha startup, quando a gente foi fazer benchmarking pelo Brasil, eu falei, eu entro no negócio, mas eu preciso saber como é que funciona isso. Então eu fiz pra gente, né, o que a gente faz pra todo mundo, que é benchmarking pra entender como os Hubs funcionam. A gente conversou com vários, mais de 10 aí pelo Brasil, e eu me lembro que numa das benchmarks com o Cuba, eles falaram, mas não existe benchmarking pra isso. Não existe benchmarking para um hub que não conecta corporates com startups. E a gente falou, pô, o valor está na comunidade. É aí que a gente começou a mostrar um grande valor de estar em comunidade, independente de com o que essa comunidade se conecta, o valor da comunidade em si, né? E a gente promovia muitos grupos de benchmarking, as conexões internas, para mostrar que estar na comunidade tinha valor, independente de com quem a comunidade se conecta. E aí, nessa construção, a comunidade de mantenedores foi crescendo, então tem a comunidade de startups, de instituições de ensino, de parceiros, de patrocinadores, enfim, foram vindo várias outras que a gente nem tinha previsto, todas, inclusive, e aí hoje existe uma grande comunidade, né, Base 27, com várias microcomunidades lá dentro. E aí essa construção do modelo voltado para startup, primeiro precisa ter um trabalho de cultura. Por isso que o Base começou sem conectar diretamente com tecnologia, com startup, porque as empresas eram tão tradicionais que precisavam entender o que é inovação, precisavam entender como incorporar esse modelo mental no business, para aí sim se prepararem para conectar com algo que é horizonte 2 e 3, né? Então, quando a gente fala de inovação, a gente precisa olhar para todos os horizontes, 1, 2 e 3. E o trabalho inicial do Base foi muito focado em cultura, para construir bases sólidas para que, de fato, agora, né, 2 anos depois, as empresas estão aí criando seus portfólios de investimento, fazendo toda a parte de programas. Então, assim, é muito legal ver a jornada, sabe, de maturidade em inovação que as empresas que estão aqui estão traçando. E dá para dizer, estando aqui, experienciando esse ambiente aqui, né, a V3 inserida dentro do que talvez vocês colocam aí como sendo o que se chama de hub, e, enfim, as empresas que ficam nos andares acima aqui do hub, como se fosse parte de um ecossistema maior. Me lembro de você comentar que as empresas acabam alugando as salas, mas que o valor está mais no corredor, né? Do modelo de vidro, né? As salas comerciais com vidro. E é muito interessante isso, né? Acho que o poder da comunidade está muito nisso, né? De você gerar essa conexão a partir mesmo de um conceito que eu chamo de... Chamo não, existe, né? O conceito de serendipidade, né? De você aproveitar o melhor das situações ali, um pouco desse poder dos encontros, né? O que vocês têm pensado, por exemplo, em relação a esse conceito, se você, por exemplo, não consegue necessariamente levar para outros lugares essa experiência que você teve aqui de um prédio que praticamente já nasceu sendo quase todo ocupado, né? Eu, particularmente, nunca vi assim, um prédio que ele nasceu quase com 100% de ocupação desde o lançamento ou do momento em que ele é lançado para o mercado. Mas por que você tem de um modelo semelhante a isso, como é que tem sido um pouco desse trabalho, talvez do arquitetônico, né? Da estrutura física, das interações, para você gerar esse poder dos encontros a partir não só das trilhas de conexões, ou, enfim, do que você gera dessas conexões forçadas, que acaba sendo um pouco de uma demanda que vocês têm, mas dessas conexões que se baseiam muito
no acaso, né? Para poder gerar isso também nas empresas e nas pessoas. Até te complementando, Bruno, eu tenho uma curiosidade de saber os ritos ordinários que acontecem, por exemplo, aqui ou nas comunidades que vocês gerenciam, né? Assim, quais as dinâmicas, pelo menos ordinárias. É claro que você vai ter projetos, eventualmente um evento, etc., mas como que você traciona ali o dia a dia, né? As práticas de gestão diárias que você executa aqui. Vou dar exemplo de outras comunidades, então, para poder também mostrar como que o trabalho da Global Touch tem muito a ver com construir um planejamento que entenda a realidade daquela comunidade, daquele hub, daquela empresa. Porque isso vai mudar, como você falou, a comunidade é dinâmica, preciso entender que tipo de identidade, que tipo de definição de sucesso faz sentido para criar as rituais e dinâmicas que tenham a ver e que tenham ligação com isso. Então, quando a Global Touch foi convidada, por exemplo, para poder construir um planejamento de uma comunidade no norte do estado, que é o Bússola Hub, né? A gente tem que entender a dinâmica do local e como que espaço conecta com ecossistema. Porque tem comunidade que tem espaço, tem comunidade que não tem espaço. Tem comunidade que tem ecossistema mais forte, tem comunidade que tem ecossistema mais fraco. Então, como que construir algo naquela situação, naquele cenário, precisa fazer sentido. Então, a gente fez todo um trabalho primeiro de sensibilização, então também usando as ferramentas do Innovation Experience para poder mostrar para quem está lá na realidade como que funciona em outro lugar, para entender e tangibilizar aquilo que a gente quer mostrar. Uma coisa é a gente lá falando de comunidade, de inovação, outra coisa é ir lá para São Paulo, vir para Vitória, ir para Recife, para entender na prática, né, como que funciona. Então, é um trabalho importante de sensibilização para construir essa ambiência e aí, de fato, sim, ter a oportunidade de fazer nascer, né, o hub. E aí, como você fala, de práticas e rituais, né, e que o Bruno perguntou sobre a ver com as dinâmicas de espaço. Então, como eu falei, nem toda comunidade tem a dinâmica de espaço, mas tem que pensar em outras maneiras de proporcionar as conexões, porque dentro do planejamento tem uma caixinha lá que é experiências compartilhadas. Como é que você cria oportunidade para que as experiências sejam compartilhadas. Então, por exemplo, lá no Bússola, todo novo membro que entra, um ritual ordinário é o onboarding. Então, quando eu vou dar entrada num novo membro na comunidade, a gente precisa planejar muito bem esse onboarding para traduzir os valores para que ele saiba como que é a jornada dele ali dentro. Um segundo tipo de ritual que a gente proporciona dentro dos encontros lá, a gente tem comunidade aberta e a comunidade fechada. Né? Lá tem, porque eu preciso fomentar ecossistema. Então, lá abre as portas para todo mundo que é empreendedor, que tem ideia, que quer, para poder fazer acontecer junto com a comunidade. Então, a cada trimestre, existem encontros quinzenais que a comunidade proporciona, e que é aberto para todo mundo participar. E aí tem as estações dentro do encontro. Tem a estação do conhecer, do conectar, do confiar e do colaborar. Então, quando ele entra dentro do Bússola Hub, no caso lá, a gente tem os rituais onde ele passa. Você conhece já o Bússola? Ah, não. Então, já conheço, passa a prestação do conectar. Não conheço, está aqui o momento de alguém te apresentar o que é o propósito do Hub, como que ele funciona e tal. Passei para o conectar, que tipo de, no caso do trimestre que está sendo trabalhado lá agora, que está terminando, foi glossário da inovação. Porque é um ecossistema muito imaturo ainda em termos de inovação e de pensar esse linguajar, né, de startup e tudo. Então, as pessoas na estação se conectavam via, para poder, com o objetivo de aumentar a maturidade do nível de linguagem de inovação. Então, o que é um benchmark, o que é uma aceleradora, o que é uma startup, o que é um pitch, como que funciona, né? É um mundo à parte. É um mundo à parte, é um spin-off. Então, quem está no empresariado ali do ecossistema bem tradicional, local, olha para aquilo e fala, nossa, não é para mim. Não, a gente está aqui para acolher. E quando eu estou aqui para acolher, eu crio rituais que acolho. E aí, eu já entendi, já conectei com o Hub, agora eu quero, né, criar um projeto junto aqui no Hub, então eu vou para a estação do confiar e vou trabalhar com alguém que eu me conectei aqui dentro e pensar um projeto que ajuda a cumprir o objetivo do Hub. E aí, a cada 15 dias, ele volta, ele colabora, ele apresenta um projeto, ele trabalha, né, gravando um podcast daquela palavra que ele aprendeu e coloca dentro da playlist da comunidade. Então, tudo isso faz parte de rituais que retroalimentam, olhando para os objetivos que o Hub tem. Bacana. Ô, Júlia, a gente conversando antes aqui um pouquinho sobre a estrutura até mesmo da Global Touch, via de regra, pelo menos acho que a grande maioria das empresas que a gente conversou até agora, tem uma estrutura funcional, né? Uma estrutura hierárquica que é definida pelas funções, muitas vezes. E, no seu caso, você tem uma estrutura que é projetizada, se eu entendi corretamente a gente conversando. Que vai por produtos, né? Tem atuações transversais de pessoas nas diferentes equipes e tal. Como que funciona essa estrutura para vocês? E como que é diferente de uma estrutura hierarquizada, né? Assim, por que vocês decidiram e optaram por uma estrutura projetizada?
A gente trabalha com o contexto de squads, né? Então, dentro da Global Touch, quando você entra, você é alocado em um squad específico, seja de produto ou seja de área transversal na empresa, que é o que a gente estava falando. Então, eu sou no squad de Innovation Experience, que é o produto que a gente roda, para poder ter lá todo o processo de como rodar o Innovation, qual que é o seu papel ali dentro. Estou no squad de gestão de comunidades, que é o maior que a gente tem hoje, porque a gente atende várias comunidades dentro desse produto específico. Tem o squad de formação, do curso de formação de líderes de comunidade. Então, assim, a gente trabalha os programas e trabalha as áreas com a liderança de cada squad, fazendo, né, cumprir os objetivos acordados. E aí é muito trabalho no sentido de entender as sprints, como a gente estava conversando, né? O que eu tenho de definição de sucesso para aquele trimestre, como que eu traduzo aquele trimestre em sprints e como que a cada sprint eu planejo um sprint, tem as deles de acompanhamento, que nem são mais diárias, mas que a gente, né, achou um modelo que faz sentido pra gente. E no final da quinzena, que a nossa sprint é quinzenal, a gente faz um sprint report entendendo que bom, o que a gente pode celebrar nessa sprint, que pena, o que não deu certo, que a gente queria que desse certo, e o que tal, o que a gente pode melhorar para fazer na próxima algo que a gente não fez. E a gente faz um momento de gratidão também, entendendo, né, e sendo grato por quem colaborou comigo, porque a gente quer fomentar a colaboração. A cultura da Global Touch a cultura da Global Touch, ela é acolhimento e ela é aprendizado. Então, a gente trabalha sempre acolhimento e aprendizado, porque é uma cultura que favorece colaboração, e a gente tem aquilo que eu tô falando para fora, eu preciso fazer para dentro, né? Então, a gente tem todos os rituais de trabalhar os elementos da comunidade para dentro, que a gente chama de comunidade de touchers, né? E como que a gente trabalha experiências compartilhadas, a gente tem os rituais do Touch Connection, que é um momento no meio da sprint que a gente para falar de outros assuntos e que a gente troca experiências ali. A gente tá, enfim, várias formas que a gente, né, também trabalha internamente, mas que os squads é a nossa estrutura, porque tem gente que é líder de um squad, mas que está como membro de outro, né? Então, não necessariamente todo mundo está obedecendo a caixinha, né, um em cima do outro, não. A gente tem papéis e funções que num projeto específico, num cliente específico, eu estou ali como membro de um squad, líder de uma comunidade, mas lá de cá eu sou head do produto da área X. Então, isso é bem orgânico, mas que tem um trabalho também de entender como que todo mundo caminha junto para chegar onde que a gente quer, que é nosso objetivo de criar a Central Global Touch de comunidades, que é o que a gente está, né, construindo e consolidando até para esse ano, e nosso momento aí de consolidação do que a gente tem de grande foco, né, e core business, para poder trabalhar os próximos passos a partir disso. E como que você trabalha hoje com pessoas que estão em diferentes estados, mas naturalmente você precisa de auxílio de ferramentas, ou, sei lá, a pessoa talvez anota ali, ela faz parte do squad XYZ, ela anota as atividades que ela tem que fazer, ela se organiza dessa forma, ou vocês têm isso traduzido, por exemplo, num sistema, no modelo de Kanban, que você tem ali, poxa, uma lista de atividades que são acordadas para esse sprint, e naturalmente aquilo vai seguindo um fluxo e meio que num modelo de projeto mesmo assim, priorizando. Como é que funciona isso na prática, já que você tem também uma comunidade que não necessariamente está numa mesma estrutura e que tem, em diferentes momentos, diferentes funções também? Sim. A gente tem as ferramentas que apoiam para que isso funcione. Então, a gente tem um escritório virtual, que é o Gather, tem uma plataforma assim, sensacional para a gente poder trabalhar online, todo mundo ali na sua mesinha. Se eu precisar, eu chego pro lado, conversar com aquela pessoa, se na hora da dele, todo mundo para a sala de reunião, tudo online. Então, assim, e eu estou sempre disponível, a gente coloca ali, consegue habilitar para poder trabalhar numa salinha que outra sala não ouve, a gente faz ali a dinâmica até de happy hour, enfim, é bem uma plataforma que viabiliza isso. Hoje a gente tem escritório físico também, mas aqui, né, porque a maior parte do time está aqui, mas que a gente está sempre no híbrido, porque tem outros times em outras cidades. E a parte de gestão, né, dos projetos, das tarefas, dos processos, a gente usa então são 3 ferramentas: para arquivo, gestão do conhecimento, né, a parte do Drive; para comunicação, a parte do Slack, então tem lá os canais por cliente, por squad, tudo separadinho; e para processos e projetos e tarefas, o ClickUp. Então, é lá que a gente vê o modelo de Kanban, que cadastra todo mundo nas suas tarefas da sprint, consegue acompanhar se está acontecendo, consegue acompanhar também daquele produto Innovation Experience Porto Alegre, que é o que vai acontecer, que fase do processo que ele está. Está na fase de finalização de inscrição, começo de pré-onboard. Então, eu consigo ter essa visualização do que está acontecendo nos produtos através dessas ferramentas. E quem faz parte das comunidades se inserem em alguma dessas ferramentas para interagirem com quem que é um toucher, por exemplo, ou não necessariamente? Você tem outras ferramentas? Ou como é que é essa interação dos touchers com as comunidades em si? Esse modelo é para interno, né? É como a gente interage internamente. A gente agora está abrindo o Slack para local partners, que são parceiros locais das experiências de imersão, né? Que um dos metas para o ano é a gente fechar 5 parceiros locais nas grandes referências do Brasil de inovação, né? A gente já está
chegando nisso. Então, a gente colocou esse time de parceiros locais para dentro de um Slack específico, que é do Innovation Experience. Agora, membros das comunidades, aí depende do cliente. Então, a gente, dentro do planejamento, né, da comunidade, a gente tem uma parte lá que é plataformas e canais. E aí, cada cliente decide se vai investir numa plataforma, se vai trabalhar grupo do WhatsApp, se vai trabalhar... A gente sugere algumas coisas que funcionam e outras que não funcionam, mas depende muito do cliente, como vai se conectar com seus membros. Né? Júlia, eu fico... você está na área de inovação, você é um entusiasta da inovação. E a essência, né, da Global Touch é justamente a parte do touch, né, de você ter ali o contato, etc. E você hoje tem até umas discussões que são assim, o trabalho híbrido, né, o trabalho semipresencial, etc. Mas volta à essência do business de vocês, que é justamente o contato e como que ele é importante para o fomento de novas ideias e tal. E eu lembro do Thales Gomes citando, falando justamente disso, né, num Reels dele, que é o seguinte, ele falou, cara, as principais decisões da empresa, os principais projetos, por mais que você queira, eles não vão ser tomados numa reunião no Teams, assim, né, assim, eles vão ser muito provavelmente tomados ali num cafezinho, não digo num cafezinho, mas as ideias vão brotar ali a partir das interações tete a tete, tete a tete. Touch a touch. Então, assim, como que você... vou colocar isso como um dilema, nem sei se é o dilema, mas tecnicamente você tem uma tendência, né, do híbrido, do online, mas a essência do business de vocês é estar ali frente a frente. Como que funciona isso para vocês e qual a importância, né, do touch presencial aí para você? Excelente pergunta, muito legal. A gente até falou sobre isso na última reunião estratégica de que global touch, né? A gente é muito touch e ainda pouco global, e o nosso desafio agora é ser mais global, mas não deixando de ser touch, porque o touch, ele é o exclusivo, o global, ele é o escalável. Então a gente começou buscando a recorrência, que é o que a gente tem hoje, mas ainda não a escalabilidade, que é o próximo passo. Então, como traduzir operações que já rodam, imersões, por exemplo, que a gente tem, né, em vários lugares do Brasil, e que, colocando tecnologia, a gente pode criar, né, sair da recorrência para a escalabilidade, que é o nosso próximo desafio. Então, sem perder o touch, porque é aí que tá, o ser exclusivo faz sentido e faz diferença, mas pensando no que ser mais global, que é o que vai tornar a gente mais escalável. Então, esse está no nosso radar de próximos passos aí, que não deixando de perder a essência, porque a essência de ser touch, né, de realmente ter esse tipo de construção de relacionamento é o que, né, de onde a gente saiu e onde que a gente está hoje, mas à medida que a gente evolui, a gente consegue ver padrões, a gente consegue ver modelagem, a gente consegue ver formatos que conseguem nos ajudar a dar próximos passos. É o que eu estou falando todo mundo hoje. Como é que eu saio de 10 comunidades para 100? Né? Então, assim, eu saí de 1 para 10. Foi o que nos trouxe. Agora, como é que eu saio de 10 para 100? E aí é o desafio que a gente tem e a maneira que a gente está, né, construindo para chegar lá. Pegando esse gancho, a gente recebeu já aqui no podcast o Rodrigo Miranda, da Zite, o Rafael, da Origens, e eles falaram muito do poder das conexões, né? E a gente percebe que você é uma pessoa muito bem conectada, né? Muitas pessoas que de fato se relacionam com você, enfim, têm um apreço muito grande por você, e acho que por essa naturalidade que você tem de colaborar, de se conectar, enfim, de expressar gratidão também pelas pessoas ao longo da jornada. O que você olha para trás e consegue conectar os pontos até hoje de que, de fato, fez com que vocês conseguissem evoluir o modelo de negócio, chegarem com os resultados que vocês têm hoje? Como é que você olha para o futuro, a despeito do que você já falou de escalabilidade, o que pode vir aí, o que pode ser conectado para frente que você vislumbra dentro de um plano maior também? Desafiadora essa, mas o conectar os pontos olhando para trás só faz sentido agora, né? Quando a gente está vivendo os pontos, eles não se conectam muito, mas hoje olhando para trás, nesses 5 anos, né, que a gente está fazendo esse mês de Global Touch, muitas conexões foram muito importantes. Então, assim, valorizar essas conexões e trazê-las para poder construir junto, para a gente é algo que faz muita diferença, e por isso que a gente celebra cada aniversário. Então, assim, 1 ano de Global Touch era eu e Carol, não tinha nada. A gente fez um aniversário de 1 ano de Global Touch com todo mundo que era importante pra gente naquele momento, e dali tinham, né, algumas pessoas. O segundo já era, tipo, um andar inteiro. Agora a gente tá tendo que fazer um encontro da rede Global Touch de comunidades para poder conseguir tangibilizar e ser grata, né, por todo mundo que fez parte junto conosco. Então, os meninos falaram sobre o
poder das conexões, isso, a gente não só fala, mas a gente vive isso, né? Walk the talk, a gente realmente, de fato, vive esse poder das conexões e constrói essas redes porque a gente entende que isso é exponencial, né? Às vezes a gente acha que não é muito tangível, muito mensurável, mas quando a gente pensa que uma conexão para poder construir um hub desse veio de uma experiência de imersão que lá atrás alguém foi no Innovation, conheceu em São Paulo, viu um negócio, falou, pô, temos que investir diferente aqui. Pô, já é uma tradução de que faz sentido algo que a gente, né, fala muito, mas que de fato a gente consegue tangibilizar. E olhando para frente, né, para onde essas conexões vão nos levar, eu falo muito que a gente consegue iluminar sempre a próxima curva. É difícil ver o final da estrada, porque eu nunca imaginei que ia estar aqui quando eu iluminei a primeira curva lá atrás. Quando meu desafio era fazer o primeiro benchmarking para aquela pessoa que foi para BH naquele final de semana. E a gente conseguiu entregar, e agora, né, então, assim, próximos 5 anos, a gente está nesse momento de reflexão, né, aniversário, e olhar para trás para olhar para frente, e tem muito a ver com isso, do que eu acabei de falar, do ser mais global e menos, não menos touch, mas continuar sendo touch, mas com o poder do global muito mais focado nisso, porque um é escalável, outro é exclusivo. Então, eu não vou deixar de ser exclusivo quando eu tenho que atender com touch, mas eu quero pensar em como que eu posso ser escalável para impactar outros ecossistemas, outros países, outras pessoas, porque o nosso propósito de transformar a maneira como as pessoas e organizações colaboram tem que ir além da Júlia, da Carol e de quem faz isso hoje. Então é pelo propósito, para a gente conseguir de fato levar esse modelo, o jeito de pensar, essa cultura para dentro das empresas, é a revolução da colaboração que é a nossa grande bandeira, e esse é o desafio para frente, sabe? Como a gente de fato, ao mesmo tempo, levar isso para lá. Daqui a pouco eu chegar numa cidade, eu falo isso, eu vou chegar numa cidade e vou entrar num lugar e falar assim, nossa, tem uma Innovation Experience aqui hoje. Nem sabia quem era, o que está acontecendo e tal, mas tem uma pessoa conectando com outra que está proporcionando novas experiências, novas conexões, ampliando os olhares, fazendo a diferença, e aquilo ali para mim vai ser um gol. Vai falar, pô, tem uma comunidade aqui que passou pelo curso lá, que já está conectando lá, entendeu? Vou chegar no lugar e conseguir ver essas dinâmicas acontecendo e falar, nossa, eu ajudei a pensar um pouquinho disso aí, que legal, que orgulho. Ô, Júlia, sua resposta já estava quase caminhando assim pro encerramento, mas eu vou tomar a liberdade de fazer mais uma pergunta, mudando um pouco a temática. Você, como eu falei, é um entusiasta da inovação, tem trabalhado em diferentes projetos, está no Vale da Muqueca, a gente teve a oportunidade de trabalhar a época quando estava no governo no programa do CID, e vocês chegaram lá, apresentaram para o CID, né, na cara e na coragem pro comitê, né, pro MCI, aquele projeto que estava assim, né, que era uma ideia, e agora 4 anos depois aí Filho tá nascendo. Tá nascendo, justamente. Então, assim, a gente vê esse propósito seu também de desenvolver o ecossistema capixaba, e você vem talvez de um ecossistema que esteja um pouquinho mais maduro, que é o de Minas, pelo menos o próprio programa do CID já rodou algumas vezes e tal. Eu queria saber a sua opinião pessoal de como que você enxerga o ecossistema capixaba, esse momento e a relevância dele no ecossistema nacional, assim, como que a gente transforma Vitória, que é um lugar excelente para se morar, que estão 3 mineiros para comprovar isso, para se empreender, etc., mas em realmente um player significativo e robusto dentro do ecossistema nacional de inovação. Nossa, muito legal, porque quando eu cheguei e falei, né, contei um pouquinho da história inicial, eu sou fruto do ecossistema. Né? A Global Touch foi super bem acolhida e é um fruto do que o ecossistema proporcionou num ambiente super favorável para inovação, para negócios, e juntando qualidade de vida, que era o que eu queria quando busquei, né, sair de Belo Horizonte. E como fruto do ecossistema, para mim faz muito sentido retribuir, né? Fazer programas e trabalhar programas para colocar o Espírito Santo no mapa da inovação nacional. Então eu sempre falo isso, né? Todo lugar que eu vou, eu falo que eu tenho um propósito muito grande de ajudar a colocar o Estado no mapa da inovação nacional, porque o Estado me acolheu e eu entendo e acredito muito que aqui é um lugar fantástico, maravilhoso para conciliar essas duas coisas, ambiente de negócios com qualidade de vida. E por isso eu faço vários projetos, o CIDS é um deles, né? Que foi um que, nossa, quem participou e sabe do fardo, da dor de cabeça, do trabalho que foi de fazer o Innovation Experience Gov, pegar o povo do governo e falar, vamos lá ver como que investe em inovação, né, para dinheiro público. 2018, isso, 2018, né? Mostrar, conectar, fazer o que a gente sabe fazer, né, de graça para o governo, falar, olha, é assim que faz. E aí voltar e falar, não, beleza, gostei, agora apresenta o projeto.
e aí juntar grupo de trabalho do ecossistema, vários empreendedores, várias pessoas participaram junto comigo, né, conosco, com o Vale, e aí a gente conseguiu aprovar, a gente tentou 8 milhões, aprovou 5 milhões e meio, conseguiu vencer as burocracias infinitas de ser do conselho do CID, que a gente sabe o que acontece, e agora a gente tem um edital, né, com startups sendo selecionadas, sendo triadas, porque daqui a pouco com 30 startups sendo aceleradas com recurso público. E é um primeiro, assim, né, uma sementinha do que daqui a pouco o CID vai ser lá na frente. E muito desafiador conseguir essa primeira onda, fazer essa primeira onda dar certo, mas eu acredito muito no impacto que isso vai ter, porque depois outras pessoas virão, novos empreendedores serão formados, e a gente vai ter muito orgulho do que é o Estado. Então, essa é uma das ações que, né, tem ajudado a colocar o Estado nesse mapa da inovação, e já tem repercussão internacional, nacional e internacional. Tem várias outras iniciativas, né, o FUNCES, o Fundo Soberano, MCI, vários hubs, muita gente fazendo a diferença aqui no ecossistema. Então, cada um somando, cada um contribuindo para que esse mar aí, né, as pessoas começam a perceber a nossa onda, e isso está dando certo. A gente tem sido, né, procurado para entender que movimento é esse que o Espírito Santo está fazendo. Não tem muitos atores se conectando, acontecendo, disciplina de empreendedorismo rodando na universidade, enfim, e poder fazer parte disso de alguma forma, né, dar essa contribuição para aquele local que me acolheu, esse ecossistema, que tem tanta gente que participou para fazer o startup que acontecer, para depois acompanhar a gente ao longo do processo, ser acelerado, mentorado, por que não também, né, dar a nossa contribuição e fazer parte desse todo que está crescendo. Então, o Espírito Santo está, de fato, sendo colocado no mapa, a gente vai para os eventos nacionais e a gente começa a ser perguntado, né? O que está acontecendo lá? Me conta mais, que história é essa? E vamos vir para cá, vamos conhecer, fazer todo mundo trazer as pessoas dos ecossistemas para se conectarem com Vitória, com o Espírito Santo. Tem sido um orgulho, assim, né? Ver o nosso ecossistema trabalhando para poder, de fato, se desenvolver e virando referência, né? Porque a gente tem feito coisas que é inovadora aí no cenário nacional e com certeza vamos colher os frutos aí. Júlia, eu queria te agradecer demais por ter compartilhado aqui tantos insights com a gente, desejar sucesso para você e para os Touchers, né? Que a gente veja vocês realmente alcançando aí essa meta de continuar crescendo no país, né? Já estão em Pernambuco, estão indo para o Sul também. Enfim, continue essa expansão, revolucionando o ecossistema, revolucionando a comunidade e daqui a pouco contem a história de como se tornaram global aí, tá? Então, muito sucesso, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês, um prazer contar essa história hoje, no momento que a gente está, e depois poder, né, de alguma forma aí contribuir também para o trabalho de que, né, vários empreendedores têm feito. A gente sabe da jornada empreendedora tão desafiadora que é, então contem comigo, estou à disposição para quem quiser, que me conheceu agora, quiser dar o próximo passo de conectar, que é o que a gente está falando, né, acesse aí nossas redes também, o @GlobalTouchBR, e a gente está super à disposição para continuar esse bate-papo. Muito bom, Júlia, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Obrigada. Valeu, um abraço.